Olá, bem-vindos ao Papo em Ordem, que é o podcast da OAB Seccional Rondônia, onde toda semana vamos falar vários temas. Hoje o tema é a Força Feminina na Advocacia. Eu sou Larissa Rodrigues, secretária-geral em exercício, e hoje estou recebendo aqui nos estúdios a nossa presidente em exercício, Vera Paixão, uma pessoa que eu admiro muito, a nossa vice-presidente em exercício, Aline Silva, outra mulher que eu admiro muito, e online, Cris Gordon, presidente em exercício da CAARO, outra mulher que também admiro. O assunto hoje vai ser a Força Feminina na Advocacia, então temos muitas pautas para discorrer. Vera, eu vou te chamar de Verinha. Vera, que como eu já disse, é a nossa presidente em exercício, bem-vinda. E antes de iniciar, eu quero dizer a admiração que eu tenho como você, como mulher e advogada. E por isso, porque eu ainda me sinto uma jovem advogada, apesar de ter 6 anos de inscrição, eu gostaria de iniciar perguntando como foi sua trajetória na advocacia, que é uma curiosidade minha pessoal, e aposto que tem outras ouvintes ou ouvintes que estão querendo também saber sobre isso. Olá. É uma honra, né, estar aqui e também no exercício da presidência, em razão da licença do nosso presidente Márcio. E, para mim, é muito gratificante estar com vocês, vendo aqui 4 mulheres na direção da OAB, na direção da ordem, né, que é algo inédito, acho que é a primeira vez que acontece, inclusive com a presidência da CAARO, sob a direção interina da Cris, e muito feliz. A minha trajetória, e eu fico vendo vocês e fazendo um retrospecto da minha vida na ordem. E me vendo em vocês. Que legal. Me vendo em vocês e vendo o quanto eu desejo que vocês continuem integradas e cheguem lá na direção total da ordem, né? Não para, assim, porque tem que ser mulher, não é por isso. Não é por uma questão de gênero, é por uma questão de competência mesmo, de dedicação e de parceria. Essa parceria que nós temos com o presidente Márcio, com todos os diretores, tanto da CAARO quanto da OAB. E eu comecei assim, Larissa, bem jovem. Eu tirei a minha OAB com 22 anos de idade. E foi lá em 1982, aqui em Porto Velho, na época que o exame de ordem eram 3 fases. Tinha 3 fases? 3 fases. Tinha oral, né? Tinha oral. Me livrei dessa oral. E outra, oral e feito tudo num dia só. Nossa, cansativo. Todo num dia só. Eu lembro que na época, a primeira vez que eu vim a Porto Velho, que eu morava em Ji-Paraná, né? Quando eu vim de São Paulo, eu fui morar em Ji-Paraná. E a primeira vez que eu vim em Porto Velho foi exatamente para o exame de ordem. Então, vocês imaginam, né? Ontem mesmo eu conversava com um colega e falava para eles que o primeiro banho que eu tomei em Porto Velho foi na rodoviária. Porque eu não sabia nem ao certo para que lado que eu ia. E isso em 1982, né? Lá se vão 40 anos. E assim, logo em seguida, como eu passei a ser servidora pública do ex-território, eu também passei a integrar bastante a ordem, a participar, a me dedicar à ordem, a procurar conhecer. Eu nunca tive, e até hoje não tenho, problema nenhum em perguntar as coisas, perguntar e buscar aprender. E eu tive grandes mentores, grandes padrinhos na ordem. E assim, no dia do jubilamento dele, eu fiz uma homenagem, me emocionei com o Pedro Origa, porque o Pedro Origa foi o primeiro que me acolheu na OAB, aqui em Porto Velho, quando eu cheguei. Ele e o saudoso José Mário Alves, que era uma pessoa fantástica também. Então, fui muito bem acolhida. Heitor Magalhães, o Balbi, o Andrei, que nem era ainda advogado, mas já
andava junto com o pessoal, né? O Irã Marques. Então, eu sempre fui muito ligada e participando das comissões lá em Ji-Paraná e com também muito bem acolhida com os advogados lá. Doutor Eliseu Fernandes, eu contava ontem para um colega que nessa vinda minha a Porto Velho para fazer o exame de ordem, eu passei muito mal no ônibus, que eram aqueles ônibus, né, sem a BR não tinha asfalto e tal. Janela aberta. Janela aberta. E eu passei muito mal. E quem me acolheu, quem me socorreu no ônibus e fez eu descer em Ariquemes, na rodoviária, tudo, foi o doutor Eliseu Fernandes, que era advogado lá em Ji-Paraná. Sabe? E José de Abreu Bianco, o Arquelau. Só nome? Só mentoria renovada. Pode ver que é tudo. Então, eu e nisso eu dou muita importância para o acolhimento ao jovem advogado, para que ele realmente se sinta integrado na ordem e tenha essa vontade, essa disponibilidade de participar, porque é um trabalho voluntário, mas que faz com que a gente cresça muito, tanto profissionalmente quanto no relacionamento, no network, na vida de ordem, sabe? Uma ordem. E hoje eu fico muito feliz de ver vocês aqui, sabe? Ver a Larissa, uma jovem advogada e já diretora de ordem, né? Eu também fico feliz. Quem me acolheu foi o Andrei, a gestão do Andrei. Tá vendo? E aí teve a Aline também. A Aline, Vera, vocês não sei se eu vocês vão lembro lembrar, da Aline, vocês no conselho. Eu falo, gente, que mulherada empoderada, eu quero sentar aí. Eu lembro da Aline também, ela com esse jeitinho dela de menina. Mas é brava, no conselho, defendia as pautas. Não, eu ficava, porque a gente olha pra Aline, ela era muito doce, né? O jeito dela. E ela defendia com tanto afinco, e assim, às vezes acontece, né? De cortar a voz, acontecia. Ela falou, eu estou falando. E eu falo assim, eu quero ser assim. E a Cris foi minha aluna. Ela começou. Ela foi conselheira, né? Quando ela começou o curso de Direito lá em Vilhena e foi minha aluna da primeira turma do curso de Direito da AVEC. E depois a gente sempre tinha contato, né? Ela depois se mudou para Cacoal. E depois eu vim reencontrá-la efetivamente junto no conselho da ordem, né, Cris? E assim, então vocês imaginam a minha satisfação como advogada e sentindo assim um pouco mãe de cada uma de vocês. Você falar isso, Vera, porque aí eu vou até puxar isso, eu já faço puxando para a Aline, finalizo essa minha consideração para fazer aqui e puxo para a Aline. Sabe o que é importante você falar isso? Porque nós mulheres, assim, trazendo para a advocacia, a gente fica um pouco recuada, porque a gente foi acostumada daquela questão da rivalidade feminina. E eu fui tão bem acolhida, desde o primeiro momento, pelas grandes lideranças femininas aqui dentro da OAB. Então, você registrando isso, é muito importante que você fale assim, nossa, eu fico orgulhosa, eu fico feliz de você estar aí. E aí eu puxo para a Aline, como a Aline também começou na trajetória de ordem, e aí eu vou fazer uma pergunta, porque a Aline é extremamente uma advogada extremamente renomada trabalhista. Sim. Porque a gente também tem que elogiar, porque a gente fica com, né, a gente às vezes não aceita elogio. Tem que elogiar. E eu queria saber, assim, além da tua trajetória, como você se inseriu na OAB e também na advocacia, como que você escolheu essa área, ou ela te escolheu? Porque eu acho que isso é importante para a jovem advocacia, né, que está iniciando, e não só para jovem. Às vezes a gente ainda está na dúvida quando está no caminho, e eu queria saber como foi escolhida. Primeiramente, quero cumprimentar, né? Quero começar aqui cumprimentando essas mulheres maravilhosas. Vocês não têm noção do orgulho que eu sinto de estar aqui ao lado de vocês. Vera, que nos conhecemos no conselho, e eu também olhava a Vera, e essa questão, assim, de ser doce e ao mesmo tempo forte, aguerrida.
eu tenho muito da Vera, eu aprendi com ela no conselho. Olha que legal. Eu quero abrir um parênteses ainda nos meus cumprimentos, que depois eu vou entrar na tua pergunta, que quando eu iniciei no conselho, eu não conseguia nem falar, de tanta vergonha que eu tinha. Então, assim, fui desenvolvendo essa questão de fala e olhando outras mulheres, e uma das mulheres que eu olhava era a Vera. Quero cumprimentar a nossa presidente, que para mim é um motivo de muita honra ser liderada pela Vera, em exercício pleno, digamos, Entrei agora lá no gabinete, ela toda empoderada, na mesa da presidência, eu fiquei tão feliz, eu me dá vontade de chorar, porque isso para nós é motivo de orgulho, não pela questão do gênero, né? Não é pela questão é uma mulher. Sim, é uma mulher, é mostrando que cada vez mais nós vamos ocupando espaços que são nossos de direito, e não é pela questão de competição, é pela questão de competência. Exatamente. Se um homem tem competência para sentar naquela cadeira, por que eu não, uma mulher não ter? E a Vera hoje reafirma isso, tenho competência para estar aqui, está liderando nossa seccional com maestria, como a Larissa com essa jovialidade dela e pegando tudo e dando conta e essa gasolina, né? Aí eu vou dar um pouquinho aqui para mim, que eu também preciso desse combustível. E fora isso, é uma amiga assim que eu tenho de vida, uma irmã de vida. Eu me sinto muito privilegiada da sua amizade. Cris também, igual modo, muito bom estar aqui do teu lado, Cris. A Cris também é uma mulher muito forte, uma mulher que inspira outras mulheres e puxa outras mulheres para também estar onde ela está, que é num lugar merecido. Hoje, em exercício na presidente da CAAR. Olha que honra, né? Acho que Pela primeira vez na história da nossa seccional, temos todas as mulheres em destaque, né, nas posições de destaque Força da nossa feminina seccional. Força feminina. Então, assim, é muito acertado esse bate-papo aqui para falar de força feminina, porque verdadeiramente não é assim algo que se fala e não se prega. Aqui se fala e se prega. Nós estamos aqui exercendo as posições de destaque da ordem. E de fato, né? De fato, isso que é exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente vê discursos vazios, né? A mulher tem que estar aí. Quando você vê na prática, mesmo isso não acontece. Nós somos escanteadas, nós somos colocadas como samambaia, lá o enfeite, para dizer que está preenchendo cota, para dizer que está ali, mas não temos nem poder de decisão. Quando você vai decidir alguma coisa, não pode, é vetado. E nós aqui não, nós estamos as 4 mulheres exercendo os cargos mais importantes da nossa seccional e de fato... E eu vou abrir um parênteses, você trabalha na Secretaria-Geral, hein? Que isso? Que agora eu tô em exercício, mulher! Agora eu tô entendendo porque às vezes você fica, meu Deus, eu também não tinha assim, não tinha dimensão do quanto a presidência tem que trabalhar, quanto você vê, nós estamos aqui há 3 dias e Cris, eu ainda não consegui, ficando até 7 horas da noite, ainda não consegui colocar tudo em dia. Exatamente, deixar aqui um forte abraço aos nossos presidentes. Com certeza. Com certeza. Nós já estamos com saudades. E respondendo a sua pergunta, Larissa, a área trabalhista, eu comecei estagiando num escritório que o advogado ele tinha como carro-chefe a área trabalhista. Então, eu acompanhava em audiências e sempre ali com ele, fazendo iniciais e fazendo defesas. E eu fui gostando muito da área, fui me apaixonando e pensei, é isso que eu quero para a minha vida. E é uma área que você tem uma função social muito importante, né? Você trabalha com a relação de trabalho, então, assim, é algo que me encantou. Eu usar do meu trabalho para defender o trabalho de outras pessoas. Então, assim, eu sempre gostei muito da área. E muito obrigada pelo destaque que você fez em relação à minha profissão, né? De ser uma advogada conceituada. Você ainda está presidindo a Aronatra, né? E aí depois veio a associação, né? E por intermédio da associação acabou surgindo também a ordem. E aí foi onde eu entrei dentro da ordem, porque eu fui convidada a ser conselheira. E no primeiro momento eu falei, já tenho uma associação, não vou aceitar, a OAB vai misturar as coisas. E depois eu fiquei pensando, não, se eu quero fazer mudanças, eu tenho que fazer parte dessas mudanças, né? A gente não tem que ficar exigindo, como a gente vê hoje muito da sociedade isso, fica exigindo, fica cobrando, mas cadê? Tá fazendo a tua contribuição, tá dando a tua parte, tá deixando um legado? E eu comecei a pensar nisso e falei, não, se eu quero uma ordem que tenha uma liderança feminina, que tenha
porque assim, uma ordem forte, então eu preciso estar lá dentro também. Com certeza. Aí eu aceitei o desafio de ser conselheira, mas no começo eu vinha para o conselho só para cumprir tabela mesmo, com medo danado, eu sentava bem no cantinho e ficava pensando, nossa, eu não vou nem abrir a boca aqui para falar, porque o povo fala tão bonito aqui que eu não vou nem, morria de vergonha. Olha só, eu admirando, olha como a gente duvida da nossa capacidade, né? E aí depois com isso assim, aí eu fui começando, relatando o processo, e aí começando a entrar nos debates calorosos, debates que tem no conselho, né? Fui entrando também, fui pedindo palavra, e fui entendendo mais o sistema ordem, que eu era totalmente desconhecida do sistema ordem. Isso é importante falar para a advocacia, principalmente para as mulheres. Venham para a OAB, venham para dentro da OAB entender o sistema ordem. Porque eu vejo muita gente, isso me dói o coração de falar, eu não pago minha anuidade, porque o que vocês fazem com o meu dinheiro? Eu não sei o que vocês vão fazer com o meu dinheiro, então eu não vou pagar minha anuidade. Ou então, quando paga, fala, olha, vocês estão gastando meu dinheiro à toa. E se a gente participa efetivamente do sistema ordem, a gente começa a entender, né, Vera? Vera, hoje está no exercício da presidência, sabe o quão difícil é administrar tudo isso daqui. Exatamente. Até pela questão dos colaboradores, tem tanta coisa envolvida e a gente tem que participar do sistema ordem. Então, quando eu comecei a participar, entender o sistema ordem, eu apaixonei. Falei, nossa, nunca mais eu quero sair daqui. Eu quero só se me jogarem vamos aposentar essa daqui, porque chega. Não. Mas eu quero dar minha contribuição, sim, para o sistema ordem, deixar uma ordem cada vez mais forte, uma ordem pujante, que é o que a advocacia merece. Isso reflete efetivamente lá na ponta, lá no advogada que está ali sendo representado pela ordem. Então, cada vez mais eu quero tá dando essa parcela de contribuição minha, é pouca, mas de coração, abnegada, é incondicional, eu nunca condiciono nada da minha participação aqui dentro da ordem, nunca peço nada, tanto que os cargos que eu tenho, todos foram me oferecidos, tanto do conselho, como secretária adjunta, como secretária geral, para participar e dar essa contribuição. E assim eu tenho feito. Sabe o que nós vamos falar daqui a pouco? O salário que a gente recebe na ordem. Os meus filhos me perguntam. Cris? Eu vou falar assim, o salário que a gente recebe caiu nesse mês, seu salário, Cris? Brincadeira. Tá atrasado, hein? Tá atrasado? Presidente, eu fiquei sabendo que é mais alto, né? Agora, brincadeira à parte, Cris, eu vou jogar agora essa pergunta para você. O que é a força feminina na advocacia para você? Até porque você está aí representando, está presidindo em exercício, né, a CAARO. Eu creio que é a primeira mulher, né, na presidência da CAARO, mesmo sendo em exercício. Então, isso é extremamente relevante. Então, ela abrange muito a nossa pauta, que é a força feminina na advocacia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade merecida, por competência mesmo, e o que é para você essa força feminina na advocacia, e é isso. É a força feminina da advocacia, a força do interior. E a força do interior, vamos registrar, interior, é verdade, né? Bom dia, meninas, quero agradecer aí o convite para a gente participar desse bate-papo aqui, que eu acho fenomenal, parabéns aí pela iniciativa, tá, meninas? E quero agradecer aí os elogios, estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas que realmente respiram a ordem, que são inspiração não só para mim, mas para muitas mulheres, né? Posso dizer, a Vera já falou, né? Conheço a Vera há muito tempo, quando o Chiran era meu colega de faculdade, né? Ainda em Vilhena. E a Aline, né? A Aline, a gente teve, assim, acho que um amor à primeira vista. A gente se viu no conselho, acho que deu uma falhadinha, né? Aquele sorriso, aquele estilo de ou mãe ou de irmã mais velha, é a Aline, né? Aquela pessoa, até o presidente Márcio sempre fala, né? Que a Aline, ela demonstra a força e a delicadeza numa mesma pessoa, né? E a gente tem que concordar, né? Vamos concordar. Todo mundo se apaixona à primeira vista pela Aline. Verdade. E a Larissa, né? Quem é a Larissa, né? A própria Aline já disse, né? A Larissa tem uma energia, né? Uma vibração, a gente chega perto, assim, a gente pode estar triste, mas perto de uma pessoa que nos traz energia, a gente fica energizada. É isso que eu vejo em você, Larissa. Obrigada. Então, todas vocês são mulheres que eu admiro bastante e fico muito feliz de estarmos juntas, de estarmos unidas aí nesses cargos de representatividade que é a nossa OAB. E quanto a essa responsabilidade de estarmos à frente aqui, né, nossos presidentes licenciados, né, eles merecem, né, férias, né, merecem licença. Eu vou dizer que na primeira semana eu já mandei uma mensagem para o meu presidente falando para ele, estou com saudade, né, porque eu não sabia que tinha tanta demanda. É o tempo todo, né, mensagem, ligação, e-mail, reunião, então assim, eu não tinha ideia, apesar do presidente sempre participarmos, eu não tinha ideia que tinha tanta coisa. E quando a gente vem aqui para esses cargos
de direção, aí a gente vê a responsabilidade que é, né? A responsabilidade que nós temos aí para digerir que às vezes muitas pessoas estão de fora e às vezes só criticam, né? Então é muito fácil eu estar de fora e estar só criticando. Mas por que a gente não faz diferente? Não se achega, não vem participar de comissões, das reuniões, trazendo reivindicações para que de fato a gente possa melhorar, né? Porque a gente está aqui, né? Recebendo salários altíssimos, né? Não recebe nada, mas estamos aí doando o nosso tempo, doando até o tempo que a gente poderia até estar investindo até na nossa própria advocacia. Mas a gente está aqui doando o nosso tempo querendo o quê? Servir a advocacia. E a gente sabe que quando a gente entra no sistema OAB, tem que ter muito amor envolvido. Porque se a gente não amar isso aqui, a gente não fica aqui, né, meninas? Porque é o tempo todo que a gente está aqui. E assim, eu vejo a Aline o tempo todo, que uma advogada trabalhista, mas eu vejo o tempo todo que ela está em todas as reuniões aí. E assim, teve até audiência pública ontem, anteontem, começou ali 2h30 e terminou quase 7 da noite. Então, assim, a gente acaba tirando o tempo do escritório, da família, dos filhos, para a gente poder servir a ordem. Mas é muito importante, porque não adianta nada a gente estar só reclamando. Ah, as mulheres não têm espaço. Ah, as mulheres é isso. Então, se a gente não se colocar à disposição, então a gente não tem como ter esse discurso. Diferente quando a gente se coloca à disposição, quando a gente, de fato, está servindo a advocacia para buscar o quê? Uma equidade, para buscar um equilíbrio. Então, assim, não é só porque nós somos mulheres, mas porque, sim, temos competência para estar aqui, né? Então, a gente não tem que pensar assim, vou só porque ela é mulher, não. Né? Então, assim, a gente vê que são pessoas que se doam, que são competentes e que se disponibilizam. E tem que ter amor, né? Que se não tiver amor, realmente a pessoa não está aqui. Então, eu deixo aqui, gente, um convite para todos os advogados, jovens advogados, especialmente as mulheres, né, para que elas possam, de fato, servir a ordem, de fato, comparecer, de fato, não só estar de fora, porque quando a gente está de fora, a gente olha de uma forma. Quando nós estamos dentro, aí nós, de fato, vemos tudo que está envolvido, né? E aí, assim, a gente pode colaborar. E no mais, aí mandar um beijo aí para os nossos presidentes, né? Presidente Elton Filber, que pegou aí uma licença, né, merecida para dar uma descansadinha, e agora em agosto ele já retorna. E dizer aí que estou com muita saudade, a gente tem muita coisa para fazer. Ainda carregamos muito as outras missões, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aposto que você deve estar recebendo mensagem aí no WhatsApp Web de um monte de outras coisas. A Aline está aqui respondendo. Eu estou com 2 celulares na mesa. A Vera está preocupada com uma reunião que ela tem que fazer daqui a pouco. Então, assim... A carga mental nossa é muito grande. Maior. Eu ainda estou pensando... A Pietra está aqui pedindo talher descartável. Pietra é filha da Aline. E eu estou pensando aqui, filha, se vira. A Aline está no meio de uma mudança. Então, assim, para nós mulheres, assim, de fato, temos espaço, temos que ocupar, mas ainda assim é uma carga, né, maior. E aí eu vou fazer uma pergunta para as 3, aí você se organiza a maneira de responder, tranquilo, assim, né? É um bate-papo bem dinâmico mesmo. Eu queria saber como vocês se sentem como mulheres e profissionais, e salvo engano, a Vera atua em criminal, né, Vera? Atuo, criminal, família. Vendo tantos casos de violência contra as mulheres. Como vocês se sentem, né? Nesses últimos tempos, acho que os casos estão mais em evidência. E aí eu queria saber qual a sensação, qual o sentimento de vocês quanto a isso, tanto como mulher, como advogada, enfim. Aí vocês se organizem. A minha sensação... A presidente fala primeiro. Sempre fui de luta, e às vezes até pichada de polêmica, né, quando tinha outras, mais antigamente usavam belicosa, outros termos para não ficar mais pesado, mais grosseiro, né? E então eu sempre fui uma mulher de luta. E de luta em defesa da mulher, né? Mas o que nós temos visto atualmente é uma atrocidade. Eu considero, e na pandemia nós tivemos um aumento muito assim, acentuado com relação à violência contra a mulher. E agora, recentemente, vocês vejam o que aconteceu essa semana passada com relação àquele médico. Então, nós temos muito mais casos de violência e muito mais formas diferenciadas de violência.
e às vezes até uma violência velada, né? E tudo isso nós precisamos dar continuidade, é uma luta contínua. Pode ter certeza que essa é uma luta que já começou lá há 40 anos atrás, quando eu iniciei na advocacia, onde se tinha muito mais preconceito com a mulher. Imagina e você advogando na área criminal. E eu continuo advogando na criminal, na área de família, que são duas áreas que mexem muito com o sentimento das pessoas. E a advocacia tem hora que suga a gente, né? E essa violência contra a mulher é algo que me entristece muito, mas, por outro lado, me estimula ainda mais a continuar na luta. Certo. É revoltante, né? A gente vê cenas como aquela do médico, que uma mulher ali dando à luz, que é um momento tão sublime da mulher, né? Que ela tem que pegar o filho no colo, ela nem conseguia porque estava tão dopada e sendo violentada gravemente, assim, na mais absoluta... A gente até fica sem palavras, porque eu fico buscando e não vejo, assim. A mulher sempre sofre, né? Todos os tipos de violências. E a gente vê que agora cada vez mais aumenta, mas talvez a impressão que aumenta é porque nós temos hoje a internet que divulga. Imagina antigamente, quando não tinha, quanto nós éramos mais violentadas ainda. Porque agora as pessoas ficam naquela, assim, que pode acontecer de divulgar, né? E aquele médico, ele foi ousado, né? Ele foi assim bem, mas imagina os casos que não vêm à tona, e antigamente não vinham à tona, e quantos casos de violência sofriam nossas mães, nossas avós, né? Então, cada vez mais, se a mulher entender a força que ela tem e se unir, e você falou lá no iniciozinho da rivalidade, né? Isso é cultural. Os homens colocavam isso nas mulheres porque, olha, ela é tua rival, não fique próximo dela para não formar uma irmandade que os homens têm, porque os homens, eles são irmanados, né? E nós acabamos que culturalmente foi colocada essa questão de rivalidade, e agora a gente começa a quebrar esse tabu e começamos a nos unir, e cada vez mais temos que nos unir. A gente tem que entender que nossa força, nós juntas podemos avançar bem mais em pautas como contra a violência e outras pautas também. Então eu penso assim, cada vez mais. E a ordem tem um papel fundamental. A Comissão da Mulher Advogada, outras comissões, a ordem tem um papel fundamental nessa conscientização e nessa união das mulheres, principalmente da nossa classe, das advogadas. Porque mexeu com uma, mexeu com todas. E é assim que nós devemos agir. E nesse caso especificamente, já passo a palavra para a Cris, foi uma união feminina, foi as enfermeiras que colocaram a câmera para gravar, e aí foi quando veio à tona, né, toda essa questão. Cris, e você? O que você acha sobre a pauta? Com toda certeza, assim, de todos os crimes que eu já vi, das notícias que eu já vi, eu acho que nenhuma me trouxe mais repugnância, mais nojo, mais revolta do que essa que nós acompanhamos aí desde segunda-feira, né? Realmente, assim, isso nunca, jamais, acho que passou pela minha cabeça e nem de qualquer uma de nós, né? Quando que, no momento que a gente está lá, o mais esperado para uma mulher, né? O momento de dar à luz, ela passar por uma violência dessa, né? Realmente um absurdo. E assim, e muito legal isso que você falou, que foram as mulheres, né, que se uniram, elas que perceberam. Será que os outros médicos não tinham percebido? A gente não sabe. Mas as mulheres perceberam que alguma coisa de diferente estava acontecendo, né, colocaram o celular lá para que de fato pudessem ter provas. Olha só, elas, né, embora elas tivessem desconfiança, então talvez se elas só falassem, alguém ia pensar que absurdo, jamais alguém vai fazer isso. Mas aí o que elas fizeram, né? Fizeram de uma forma para ter provas incontestáveis que de fato que elas estavam desconfiadas estava acontecendo, né? Então isso realmente mostra a importância da nossa união, a importância da sororidade, de nós estarmos juntas, porque juntas sim é possível que nós consigamos um mundo melhor e principalmente, né, mais respeito para as mulheres, né, mais que a gente de fato possa alcançar e ter o devido respeito, né, em todas as oportunidades. De fato, e é tudo muito triste, mas nós vamos continuar unidas e a ordem está à disposição para que, eu falo que até é uma utopia, mas um dia a gente vai, nós não vamos estar aqui, mas um dia eu tenho certeza que nós vamos estar vivenciando isso. Nossas descendentes estarão. Eu tenho essa sensação, não é possível.
Olha, deixa eu te falar. Nós vamos fazer a última pergunta, depois eu vou passar para vocês se despedirem. Eu vou fazer uma ordem invertida aqui, porque estão me mandando. a imprensa tá falando, faz assim! A nossa chefe. Gente, quero até registrar, né? Parabenizar o trabalho da Ivanete, que ela tá aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta que aí até cabe pra mim também, porque são espelhos pra mim, de coração e de verdade. E eu queria saber como vocês se sentem, principalmente para jovens de advocacia. Por que eu falo jovens de advocacia? Porque nós saímos ali do banco da academia querendo advogar e querendo aprender a advogar. E a gente fica naquela coisa de ter um espelho, né? Ter alguém, olha. E principalmente quando é mulher. E eu vou fazer até uma lembrança minha. Quando eu comecei a advogar lá atrás, quando eu finalizei o curso, eu não via tanto a participação feminina dentro da ordem. E aí, quando eu comecei a ver, eu falei, gente, elas são incríveis. E eu queria saber como vocês se sentem, principalmente para jovens advogadas, jovem advocacia, ser espelho para elas. Qual é a sensação de vocês saberem que vocês estão ali representando e vocês são, sim, espelhos de trajetória, de história? É que a gente, assim, é tudo tão, né, a gente vai fazendo as coisas, a gente não para pensar que nós somos espelhos, Vocês né? são. E eu agradeço demais, e isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, né, Vera? Com de certeza. sempre estar ali sendo esse suporte, esse espelho. Eu sempre tenho como missão minha, pessoal, de vida, ajudar outras pessoas. Como, por exemplo, alguma colega advogada com medo de fazer uma audiência. Eu pego na mão, hoje é virtual, mas quando era presencial, com medo de estar ali, eu pego na mão, eu vou lá e vou junto fazer. Porque é isso que a gente tem que ser uma para outra, apoio, suporte, né? E aí a questão do espelho talvez venha com isso, de você estar sempre ali se dispondo a ajudar. Mas eu agradeço. Sim. E esse pegar na mão que a Aline falou, e outra coisa também, principalmente nós mulheres, sabermos sempre elogiar. Sempre, ter sempre o sentimento do elogio. Todo ser humano, toda mulher tem uma qualidade elogiável. Então, sempre buscar na pessoa fazer a ela um elogio, demonstrar um carinho, demonstrar que você está disponível e que ela sempre tem algo também a nos acrescentar. O tempo todo, quem está chegando agora, está chegando com novas ideias, com novas demandas. Então, nós temos muito também o que aprender. Eu sempre digo que é uma aprendizagem constante. E a ordem, principalmente. E nós temos 70 comissões temáticas, mais de 70 comissões. Então, fica um convite para a jovem advocacia, tanto as mulheres quanto os homens. Entrem lá no site da OAB, vejam as comissões e diga, eu me identifico com esta, eu quero pertencer a esta. E qual é o critério para você participar de uma comissão? É você querer. É só isso, é você querer, você ter afinidade e querer participar. E com relação a ser espelho, é assim, a gente aumenta, como a Cris falou, só aumenta a nossa responsabilidade. Ontem, ainda conversando com uma jovem advogada, eu estava falando para ela, a partir do momento que você passa a compor a ordem, você vira referência. As pessoas vão olhar em você o que é sistema ordem. E isso é muito importante porque o jovem que está participando hoje, por exemplo, a Larissa. A Larissa hoje é um grande exemplo dentro da advocacia, da jovem advocacia. É o maior exemplo que nós temos no Estado. Então, isso faz muita diferença, sabe, Larissa? E é aquilo que, mais uma vez, eu enfatizo. É uma gestão que saiu do discurso. É uma questão que efetivamente coloca tudo que se propôs em prática. Mas antes de finalizar, vou passar a palavra para vocês. Aí faz a Aline, a Vera finaliza, depois eu dou um adeuzinho, até logo, quer dizer. E eu queria que vocês dessem assim, finalizando, já dando essa dica trazendo para a temática, para a gente aumentar essa força feminina da advocacia
dando essa dica para jovens advogadas, não só jovens advogadas, às vezes a mulherada está meio cansada, meio insatisfeita e triste, está precisando desse up, agora é esse momento. Igual a Vera falou, né? Sempre elogiar. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu acho maravilhosa. Não permita que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor de quando chegou. Olha. E não permitindo que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor, vocês que estão nos ouvindo, vai nos ouvir depois, né? E que isso aqui vai ficar para a eternidade. O bom da tecnologia é isso, que essa nossa fala, nossas filhas vão assistir, nossas netas vão ver a gente aqui, né, Vera? Verdade. E eu quero dizer para vocês, mulheres, vocês são maravilhosas, vocês podem ser o que quiser ser. Então, e chamar também, fazer um convite para advogada, para advocacia, vir para dentro da ordem, fortalecer cada vez mais nossa instituição, fortalecer cada vez mais a nossa classe e nos fortalecer também como mulher, né? Nos unirmos, nos irmanarmos cada vez mais, sempre uma apoiando a outra. Então, minha despedida é essa, que cada vez mais possamos aí avançar nas pautas femininas. Isso aí. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também, antecipando já os agradecimentos a todos vocês e dizer que todas as mulheres são importantes dentro da ordem. Nós temos temas e temos comissões temáticas para todas as idades. Às vezes a gente enfatiza bastante a jovem advocacia para que eles se sintam tranquilos de virem, de integrarem, porque às vezes eles pensam que tem que ter tanto tempo da advocacia para poder integrar as comissões, e não é essa a realidade. A qualquer momento pode integrar as comissões. E também chamar as colegas mais antigas, né? Assim como eu, que tenho 40 anos de advocacia, que venham também compor a ordem, sabe? Venham participar, retornem à ordem. Nós temos muitas colegas que estão afastadas e nós queremos todas juntas, todas unidas e parece assim clichê, mas nós unidas somos mais fortes. Somos muito mais, podemos cada uma ser o que quiser, fazer o que quiser, mas juntas é uma grande potência. Então, venham, aquelas que se afastaram, venham, retornem à ordem e vamos juntas tocar esse projeto que tem sido um projeto vitorioso. Com certeza. E as que se afastaram, vou até pegar esse gancho, nos fale o que precisa para trazer, se foi algum problema, alguma questão que a gente precisa melhorar, porque às vezes a gente realmente precisa deixar o espaço, adequar o espaço mesmo para a advocacia feminina, pelas 1001 atividades que nós temos quanto mulheres. Eu queria agradecer primeiro a forma que vocês sempre me receberam ao longo desses anos da advocacia. Isso é importante, eu acho que eu nunca tive oportunidade de falar, então esse momento foi bom para isso. De verdade, eu tenho uma gratidão enorme e eu aprendo com vocês mesmo. A Aline, ela me aguenta bastante porque a gente está aqui no dia a dia. Aline, tal coisa, assim, na gestão mesmo. Porque, assim, na prática a gente vai aprendendo. E, assim, eu realmente sou muito jovem, eu entendo a responsabilidade, que é estar muito jovem, ocupando o cargo que eu estou, não, de tempo de inscrição, não só de idade, de tempo de inscrição. Então, assim, eu também não tenho vergonha de perguntar. Pergunto mesmo, que é assim que a gente aprende, né? Com certeza. E eu queria agradecer, dizer que sim, vocês são espelhos e falar para quem está nos ouvindo, quem não vai nos ouvir, trazer ideias para a gente fazer esse papo em ordem, falar que nós temos que conversar mais vezes sobre isso, mais vezes, eu passaria horas falando aqui com vocês, mas nós temos compromisso. Agradecer a Rádio Cara, que disponibilizou o espaço, né? E agradeço no nome da Cris, que está na presidência exercício, que saiu já. E é isso. Finalizar dizendo que admiro vocês e vamos juntos nessa força feminina na advocacia, vamos aumentar essa força feminina na advocacia. Mandar um beijo pro presidente Márcio. Márcio falando que tá tudo certo. Fica quando você chegava só Obrigada, gente. E é isso. Beijão. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, meninas. Beijão. Maravilhoso.